Boa noite. Em plena Copa do Mundo, no foco da atenção internacional, Brasil vive tempos de pessimismo com a economia, embate eleitoral aquecido e catarse em praça pública, em manifestações de protesto. Hora do Voto recebe o economista Luiz Gonzaga Beluso, professor titular da Unicamp e da Facamp e consultor editorial da revista Carta Capital. Beluso, muito obrigada por estar conosco. E eu gostaria de iniciar, e quero iniciar, com a questão da desigualdade social no Brasil, que está no centro do debate, principalmente depois da publicação do livro de Thomas Piketty, né, que é a pronúncia correta. Bom, no Brasil, os programas sociais têm sido alardeados como os propulsores da redução da pobreza, da desigualdade social em nosso país. Em campanha, todos os candidatos dizem que vão prosseguir com esses programas sociais para a manutenção da política pública de combate à pobreza. O que eu quero saber é se bastam os programas sociais para esse combate efetivo à pobreza e à redução da desigualdade. Maria Lídia, são duas questões distintas, né? Uma é o combate à pobreza, né? Em que você ataca, digamos, as condições de praticamente insustentáveis de vida de uma parte da população. As políticas de combate à pobreza desenvolvidas nos últimos anos foram bastante eficazes para tirar as pessoas de um estado de carência quase que absoluta, da miséria absoluta, né? Isso não quer dizer que as pessoas tenham, na verdade, se tornado pessoas de classe média, né? Mas essa ascensão social, por outras razões, não foi só por causa dos programas sociais, mas por causa, por exemplo, da política do salário mínimo, você teve um movimento de ascensão social em todos os segmentos, chegando inclusive à classe média. Nós fizemos, o professor Valdir Quadros fez um estudo na Facamp, né, consciencioso, minucioso, para mostrar como é que foi esse processo, né? Então, isso não significa que nós tenhamos criado uma nova classe média, mas, na verdade, as condições de vida dos assalariados em geral melhoraram muito. Falar em redução da desigualdade, é claro que dentre aqueles que recebem rendimentos e salários, né, que são dependentes, não são proprietários, entre eles diminuiu certamente a desigualdade. Agora, o Piketty não quis fazer um estudo sobre o Brasil. Por quê? Porque é impossível você fazer um estudo sobre a desigualdade de riqueza e renda baseado nos dados em que ele se baseou, quer dizer, nos dados do imposto de renda, né, dos países desenvolvidos. E aí ele pôde fazer isso com mais segurança, ainda que você tenha no meio ali alguns problemas, mas no Brasil não foi possível porque diz que as fontes não eram confiáveis. Então ele vai esperar um tempo, dizer... É porque a Receita não libera? Porque a Receita não libera, né? Então essas informações não ficaram disponíveis para ele. Mesmo no caso do estudo que ele fez para os países desenvolvidos, né, principalmente França, Estados Unidos, Inglaterra, mas também Alemanha, mesmo para esses países ele desconfia que há uma falha de informação, porque uma boa parte da riqueza nesses países nos últimos tempos foi transferida para os paraísos fiscais. Então você não pôde medir com exatidão a desigualdade de riqueza. A única coisa que você pode deduzir do que aconteceu foi que aumentou muito a desigualdade de riqueza, né? As proporções em que, digamos, 1% da população detém o estoque de riqueza, aí a riqueza você pode conceber como ações, títulos de dívida, propriedade fundiária, tudo isso se concentrou muito, né? E esse 1% detém, às vezes,
mais de 60%, 70% da riqueza total. Agora, Beluso, então vamos assim, porque parece até, eu imagino para quem está nos vendo agora, pode ser, mas não é um contrassenso, né? Se por um lado existe uma política pública bem sucedida, o resgate do salário mínimo, os programas sociais, né? Como é que aumenta essa concentração da renda na mão dos mais ricos, né? O que acontece? Existe uma falha nesses mecanismos para a redução da desigualdade ou, de alguma forma, no conjunto da política econômica, o governo faz com uma mão e desmancha com a outra? Não, isso é muito mais complicado porque essa economia de mercado dita capitalista, os mecanismos de reprodução dela são concentradores, né? É o que o Piketty mostra e que deixou as pessoas nervosas, né? Que ele diz é o seguinte, você precisa ter políticas que compensem isso, tanto que ele sugeriu um imposto sobre a riqueza, não é? Se você for olhar o que aconteceu no mundo no final da Segunda Guerra Mundial, né? Que você teve muita destruição da riqueza, aliás, se você pensar nos anos que vão da Primeira Guerra, incluída a Grande Depressão dos anos 30 até a Segunda, você vai perceber que nesse período você teve uma tremenda redução da desigualdade. Não só por conta da economia de guerra implicar num controle maior sobre a acumulação de riqueza por parte daqueles que já eram ricos, mas também porque as políticas econômicas, você pega o Roosevelt, por exemplo, que é a grande figura do século XX, né? Você olha o período Roosevelt e percebe que houve uma compressão nas desigualdades, né? Krugman chamou isso da grande compressão. Ou seja, o Roosevelt fez políticas do quê? Fortalecimento dos sindicatos, de sindicalização, de controle dos administradores da riqueza financeira, portanto, ele impôs regras muito claras aos bancos, né? Segmentou o sistema financeiro, ou seja, ele impôs controles muito claros. O Roosevelt, né? Presidente americano, Franklin Delano Roosevelt. Isso foi estendido pós-Segunda Guerra, não só nos Estados Unidos, mas nos países europeus também. Então você vai notar claramente que, se você olhar qualquer curva que mostra a evolução da desigualdade, por exemplo, pegar a apropriação da renda pelo segmento dos mais ricos, 1% mais ricos, né? Você vai olhar, o comportamento, o desempenho é muito parecido, né? A desigualdade era muito grande até 1913, 14, ela começa a diminuir, não é? E volta a aumentar a partir de 1980, com a eleição, com as dificuldades vividas pela economia depois do choque do petróleo, lembre-se do choque do petróleo em 73. A partir de 80 são postas em prática as políticas ditas neoliberais. E aí a desigualdade começa a aumentar, porque a economia capitalista começa a funcionar de acordo com as suas leis naturais. E essas leis naturais levam à desigualdade, né? E as políticas econômicas, mesmo que elas corram atrás, elas têm dificuldades para conter esse aumento da desigualdade. No caso da Europa e dos Estados Unidos, você foi desmontando aquele arcabouço que segurou ou que reduziu a desigualdade no período de 1930, digamos, a 1970. Mas trazendo para o Brasil, né? Porque... O Brasil é um caso atípico, né? Trazendo para o Brasil, e a partir do momento em que houve um empenho em tentar resgatar algumas coisas, né? Uma sensibilidade para o social. Aqueles programas começaram lá no Comunidade Solidária, da Ruth Cardoso, no governo Fernando Henrique. Depois isso foi muito bem aperfeiçoado através do governo Lula e prosseguindo no governo Dilma. Aperfeiçoado, ampliado e oferecendo resultados. Por outro lado,
há mecanismos, né, na própria economia que atingem em cheio essa mesma população que se beneficia de uma melhoria de vida por esses programas. A própria desproporcionalidade dos impostos em relação a ricos e pobres no nosso país, a maneira como afeta o juro. O crédito é estimulado e os juros escorchantes, né, para a realização do sonho de consumo que se tornou possível com uma renda melhor. Então entra aí a inflação voltando, né? O pobre não tem a condição de se defender da inflação como aquele que é mais rico. Ele tem como se proteger, né, através de aplicações financeiras, etc. Então entra aí, quando eu falei faz com uma mão, desmancha com a outra, né? De política pública mesmo, de reforma tributária, eu não sei que outras reformas, mas coisa que governo é que faz. O Brasil tem ainda essa grande dívida? O sistema tributário brasileiro é um dos mais regressivos do mundo, né? Para você ter uma ideia, eu vou só dar um exemplo. O sujeito que recebe dividendos, ele não paga imposto nem quando recebe, nem quando declara. Isso é uma fonte enorme de desigualdade. Se você pegar uma família que ganha até 3 salários mínimos, ou alguém que ganha até 3 salários mínimos, ele paga muito mais imposto proporcionalmente do que quem ganha, digamos, 100 mil, dependendo da fonte, do que quem ganha 100 mil reais por mês. Exatamente. Né? Então, o sistema tributário brasileiro é muito regressivo. Você apontou muito bem, essa é uma das razões, né, da disparidade de riqueza. O Brasil, disse, é um caso peculiar pelo seguinte: nós tivemos um período de alta inflação que, na verdade, se atenuou um pouco nos anos 60, mas eu vou me fixar nos anos 80. Nos anos 80, a inflação chegou a níveis inimagináveis, a despeito dos choques, das tentativas, etc. E a inflação é um mecanismo de produção de desigualdade. É um processo grave de produção de desigualdade. Que eu me lembro muito bem, você deve se lembrar também, que as pessoas que não tinham acesso ao sistema bancário, os não bancarizados, eles não podiam se defender da inflação. Não tem como. Os mais abonados, nós nos defendíamos, nos apropriando de uma parte da correção monetária. Você tinha a correção monetária, que era para impedir que a inflação explodisse, mas ao mesmo tempo era um mecanismo, era um processo muito concentrador de renda. As pessoas não conseguiam, quem recebia o salário e não tinha acesso ao banco, não conseguia fazer com que o salário chegasse ao fim do mês. É verdade. Não é verdade? Era um sofrimento aquilo. A inflação caiu significativamente, né? Caiu a partir de 94, no governo Fernando Henrique, né? Mas mesmo assim a inflação brasileira, na média, ela tem se mantido em torno de 5,5%, né? Às vezes ela sobe para 5,7%, etc. É uma inflação alta? É alta, né? Mas se você for observar o que aconteceu, quando eu dei o exemplo do salário mínimo, a gente não pode esquecer que a maioria das categorias de trabalhadores conseguiram aumentos acima da inflação. Então isso compensou um pouco, mas é um mecanismo perverso, porque o melhor seria que a gente tivesse uma inflação mais baixa e que os reajustes salariais, uma coisa tem a ver com a outra, né? Se você indexa os salários, também você provoca o aumento da inflação. Uhum. Então o Brasil é um caso muito peculiar, porque a desigualdade aqui, o combate à desigualdade só começou muito tarde. Mas agora, nós estamos em ano eleitoral, Beloso. Os candidatos estão aí e falam da necessidade do prosseguimento da luta contra a desigualdade, etc. Mas o que é que tem o candidato que colocar no seu plano de governo e ter a coragem de chegar lá e falar na sua campanha eleitoral: eu vou fazer isto, mesmo que doa? Né? Entra aí, o que poderia ser um mecanismo realmente eficiente, propulsor, né, para uma redução efetiva e contínua da desigualdade? Primeiro, você precisaria seguir o exemplo
do pós-guerra em que os sistemas tributários foram transformados em sistemas progressivos, sobre a renda e sobre a riqueza. Quem tem mais, paga mais. Quem tem mesmo. mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. Né? No mundo inteiro, Maria Lídia, o que aconteceu a partir dos anos 80 foi que os sistemas tributários foram se tornando regressivos. Vamos olhar o que o Piketty diz, não é? O que ele diz? Diz o seguinte: à medida em que os paraísos fiscais foram ampliando, foram aumentando a sua abrangência, foram recebendo mais, foram se multiplicando, não é? Os ricos tiveram a oportunidade de escapar dos seus sistemas tributários mais progressivos. Não é? E o que os governos fizeram? Foram fugindo para formas mais regressivas, cobrando mais impostos indiretos, né? Reduzindo o imposto sobre a riqueza. Você viu agora o que aconteceu na França? O Hollande botou um imposto maior sobre a riqueza. O que aconteceu? O Gerard Depardieu foi para a Rússia. É isso, a evasão, a fuga, a Louis Vuitton, mesma coisa. Então nós temos. Isso é um risco? Claro, mas isso vem do quê? De uma transformação que ocorreu nos últimos 30, 40 anos. Porque a riqueza começou a ficar globalizada. Né? As empresas também grandes começaram a produzir, por exemplo, na China, vende nos Estados Unidos, mas realiza o lucro nas Ilhas Cayman. Mas, Beluso, então vai que vir o candidato nesse ano aí eleitoral. Você fala, o candidato. Nós estamos na hora do voto. Que tem aí a coragem de falar, vai ter isso sim, tá? Nós vamos fazer aí uma tributação progressiva. E não tem conversa, é justiça tributária. Hoje mesmo isso dá voto, Beluso? Sabe, agora nós vamos taxar, sim, sobre as fortunas, a herança, aumentar a tributação sobre a herança. Assim, e sobre o ganho do capital, isso, lá, e vai ter que pagar mesmo. Mas o risco é muito grande da fuga, da evasão? É muito grande. É contraproducente? É muito grande. Então seria contraproducente. É muito grande, eu diria que é até previsível e inevitável que as pessoas comecem a se defender. Vão se defender. E tem como, né? Sim, tem como. Por quê? Porque boa parte dos economistas europeus, inclusive os alemães, a Angela Merkel, logo que ocorreu a crise, ela hoje está assistiu o jogo da Alemanha, né? A Angela Merkel, ela mesmo fez um pronunciamento contra os paraísos fiscais, assim como o Sarkozy fez. Porque eles sabem que, né, você não pode reformar os sistemas tributários sem colocar um paradeiro, né, na existência dos paraísos fiscais. Né? Se você mantém um paraíso fiscal, você está fazendo um convite, olha, eu vou te tributar, mas você vai escapar da banco de reserva, qualquer coisa estamos aqui. Isso, estamos aqui à disposição. Isso. Né? Então, isso é um aspecto importante, porque eu vou repetir, no pós-guerra, o que aconteceu é que você subiu a carga tributária dos Estados Unidos, em 1913, era 10% do PIB. Ela subiu para 30%. Em alguns países europeus, na Suécia, por exemplo, subiu para 50%. Isso é que fez com que essas sociedades ficassem mais igualitárias. Né? Isso, fundamentalmente, mais outras medidas de auxílio aos trabalhadores, é que permitiram isso. Beluso, eu vou pedir licença. Nós vamos a um pequeno intervalo e eu não posso deixar, né, de falar sobre a Copa do Mundo que está acontecendo e em vários dos aspectos, inclusive o impacto na nossa economia. Eu deixo uma pergunta, mas antes de mais nada, uma curiosidade que eu acho que não é só minha, mas é também do telespectador. Como o professor Beluso se sentiu diante daquele xingamento à presidente Dilma na abertura da Copa? A resposta já, logo após um pequeno intervalo. Voltaremos. Estamos de volta com Hora do Voto, hoje entrevistando Luiz Gonzaga Beluso, economista, professor titular da Unicamp e da Facamp e consultor editorial da revista Carta Capital. Beluso, eu havia deixado aquela questão. Como foi que o professor se sentiu naquele momento em que parte das pessoas que estavam lá na Arena Corinthians, no Itaquerão, né, xingaram daquela forma a presidente Dilma? Olha, você sabe que na hora eu não percebi que estava havendo esse xingamento,
Mas depois, eu estava assistindo um jogo com o João Manuel, que é meu sócio, meu amigo velho, né? Ele falou, o pessoal tá dirigindo umas ofensas a Dilma. E eu peguei já o final do barulho. Né? Mas que todos nós tivemos uma dificuldade para perceber aquilo, porque não foi transmitido tão diretamente. E não foi, né, todo mundo, não foi inteiro aquele estádio. Era uma turma que estava lá, né? Eu senti, depois de ter... Eu tive que sentar para escrever um artigo para a Carta Capital sobre o jogo, né? E aí eu comecei a me dar conta do que aconteceu e senti o mesmo constrangimento que eu senti ao ler as mensagens pelo Facebook, pelo Twitter, que falavam do gol contra do Marcelo. As mensagens diziam o seguinte, só podia ser preto mesmo. Eu senti o mesmo constrangimento, né? Como eu gosto muito do Brasil, né? Isso me dá uma tristeza enorme de ver que as pessoas, né, se permitem ter esse comportamento nada civilizado, né? E se você levar em conta que os que se manifestaram não são exatamente pessoas que prescindissem ou não tivessem oportunidade de ter uma formação, uma educação melhor, tiveram, né? Todos eles pagaram aqueles ingressos que são caros. Eu não fui ao jogo, porque eu acho o ingresso muito caro, né? Iria com prazer ao Itaquerão, a despeito de eu ser patrocinador do meu estádio, né? Mas eu fiquei constrangido, porque acho que a reação correta não é você ficar com raiva, é você ficar chateado. Mas o que é isso? É uma catarse? Por todas as razões, esse pessimismo em relação à economia, ou a percepção que os ganhos não estão como estavam, o acesso a algumas coisas estão mais difíceis. Se nós supormos que quem gritou é de um segmento mais diferenciado, o restaurante ficou mais caro, a viagem ficou mais cara, vamos pegar coisas que são a conta do desse padrão. Eu vou ao restaurante, eles não olham a conta achei que eles estavam pagando. Mas então, assim, seria uma catarse, é a percepção de que se começa a perder algumas coisas pelo desempenho da economia que não está igual ao que já esteve, mais promissora? Eu posso estar enganado. Eu acho que você tem um clima de pessimismo, realmente, a economia está andando meio de lado, mas eu não acho que seja isso, não. Eu acho que isso tem uma raiz mais profunda e ela está localizada no sistema educacional brasileiro, né? Eu acabei de ler um livro do John Dewey, que é um filósofo americano, você sabe. Educador, né? Educador, um filósofo que se preocupava muito com a educação. Se você não confere, não mergulha a pessoa numa educação integral, em que ela comece, dizia ele que era americano e vivia numa sociedade que é considerada individualista. Se você não percebe o outro, não é capaz de respeitar o outro, não é capaz de formar sua identidade a partir da relação com o outro, né, você, na verdade, não se educa, você se deseduca. Então, eu tenho uma experiência longa no sistema educacional brasileiro, né? E o esforço que a gente fez e faz, é de fazer com que, em primeiro lugar, não é, por exemplo, no debate, seja ele político, esportivo, seja ele qual for, a pessoa compreenda, seja capaz de compreender a opinião do outro, seja capaz de entender a alteridade, né? Eu acho que o que falta Mas isso em termos amplos, gerais, situação e oposição? Porque nós vimos aquela cena deplorável. Por outro lado, nós estamos vendo também uma reação que eu acho até compreensível, porque é de proteção à presidente Dilma, do próprio presidente Lula, do PT, entendendo que é o ódio que a elite tem ao PT, que é isso é hipérbole eleitoral ou é mesmo uma análise feita pela dificuldade dessa compreensão do outro? Querida, eu acho que esse tipo de discussão não vai ajudar nada o Brasil. Não vai ajudar o Brasil a se compreender,
não vai ajudar o Brasil a compreender suas diferenças, não vai ajudar que as pessoas sejam mais capazes de fazer uma projeção a mais longo prazo. Não, esse tipo de discussão, de um lado e de outro, não vai ajudar nada. Quer dizer, de olho na urna, na conquista do voto, o tom emocional acaba prevalecendo. Isso não constrói? Isso não é bom. Não Eu gostaria que nós tivéssemos um debate eleitoral, político, em torno das questões que realmente são importantes para o Brasil, em torno, por exemplo, de uma reforma tributária ou da reforma política, né? Você tem ouvido alguma coisa nesse sentido? Nada, não? Nada. Que eu tenho muito medo dessa campanha. Mas é o marketing campanha político que é convencido que isso não segura o eleitor no horário eleitoral, que isso não atrai a atenção, que o povo, o eleitor, acaba gostando do bate-boca? Eu não sou especialista nisso. Que é isso que está prevalecendo? Né? Pois é, mas eles estão orientados. Se eles estão orientando assim os candidatos, eles estão orientando mal do ponto de vista da escolha que o eleitor vai fazer. Porque eu, se sentar na frente da televisão, eu vou escutar o que os candidatos têm a propor em relação aos programas sociais, por exemplo, ao crescimento do país, a sociedade que eles imaginam... O investimento. A sociedade que eles imaginam que o Brasil o grau de avanço social que o Brasil deva atingir. Né? Não vou ficar lá para ficar ouvindo um bate-boca. Eu me sinto mal, mas vai ver que sou eu que sou assim. Né, que eu tenho esse defeito. Mas não deve estar sozinho, não. Tenha certeza disso. Agora, eu espero que não. Beluso, olhando para o futuro, vai haver aí uma eleição, uma tomada de decisão. Não sabemos aí que impacto que a Copa tem sobre as urnas, o efeito da percepção que a economia está andando de lado. Mas, olhando para o futuro, Beluso está otimista ou pessimista em relação ao país? Para encerrar. Eu acho que essas duas categorias não servem para mim. Eu acho que o Brasil é um país que tem uma fronteira de expansão. Se nós vamos chegar lá, vai depender da nossa ação coletiva. Nós não vamos chegar lá automaticamente. Nós temos, por exemplo, uma fronteira grande de expansão da nossa logística, da infraestrutura, etc. O governo vem conduzindo isso, na minha opinião, sem grande eficiência, né, minha opinião. E olha que eu não sou um crítico contumaz do governo, sou só um crítico, contumaz não. Né? Mas o pré-sal, né, que nos oferece uma oportunidade, e eu acho que o que está acontecendo no mundo hoje vai nos manter em posição de ter um proveito grande com o pré-sal. Então, eu, a médio prazo, não sou pessimista, né, se é que se aplica. Mas eu acho que nós temos problemas no curto prazo. No curto prazo? Problemas de adequação, de passagem. Nós temos um problema de passagem. Né? E que a gente sobreviva ao ritual de passagem. Nós vamos sobreviver. Tempos melhores. Se Deus quiser. Muito obrigada, Beluso. Obrigado a você. Uma boa noite. Boa noite. E termina aqui a Hora do Voto. Uma boa noite a todos. Na próxima semana, segunda-feira, estaremos de volta às 11h30 da noite. Até lá.